Tática militar kamikaze marinha, Segunda Guerra Mundial. Quando você ouve a palavra kamikaze, a primeira coisa que vem à mente são os pilotos suicidas japoneses se chocando contra os convéses dos navios inimigos na Segunda Guerra Mundial. Esses pilotos kamikaze, o vento divino das forças imperiais japonesas, estavam ansiosos para se sacrificar pelo Império do Japão, mas cometer o sacrifício supremo também era realizado. Por outros meios além do céu, essa tática ameaçava os aliados pelo mar também, até mesmo debaixo d'água. Havia várias alternativas marítimas aos ataques suicidas aéreos, como barcos explosivos de alta velocidade, torpedos kamikaze, submarinos anões e mergulhadores kamikaze. Os comandantes japoneses consideraram os barcos explosivos de alta velocidade o método alternativo mais eficaz aos ataques kamikaze aéreos. A Marinha e o Exército Imperial japoneses tinham projetos próprios. A versão da Marinha, chamada Shinyu, significa terremoto no mar. O projeto, iniciado na primavera de 1944, visava criar um barco leve e rápido, equipado com explosivos suficientes para danificar grandes embarcações inimigas. Após uma série de protótipos, o projeto resultou no Shinyu Tipo 1 Mod 1. O Mod 1 era basicamente uma lancha torpedeira em escala menor, usando o motor automotivo Toyota KC 6 de 67 cavalos de potência, ligado diretamente ao eixo do hélice. Com um comprimento de 5,1 metros ou 16 pés e 9 polegadas e um casco feito de madeira, o Mod 1 era capaz de atingir uma velocidade de 23 nós. Seu armamento principal era uma carga de alta de explosivos de 270 kg acoplada na proa. A carga foi projetada para detonar no impacto, mas também por meio de um interruptor manual. Versões posteriores do Mod 1 tinham ou, em algumas variantes, 2 lançadores de foguetes antinavio na popa. Os barcos também tinham cortadores de cabos embutidos na proa e na frente do cockpit para poderem romper barreiras de proteção. O design simples do Shinyu permitiu sua produção em grandes e pequenos estaleiros, além de fábricas de automóveis. O plano era construir cerca de 7.000 barcos até o final da guerra. A produção foi interrompida ao atingir 6.200 unidades. O modelo mais sofisticado era o Shinyu Tipo 5, armado com 2 lançadores de foguetes e uma metralhadora pesada de 13 mm. O Tipo 5 foi criado para ser o barco do líder do destacamento, oferecendo fogo de cobertura aos Mod 1. O Exército Imperial Japonês conduziu o projeto sob o codinome Maruri. O exército criou 2 tipos de barcos, um para treinamento e outro chamado modelo Heihon, usado em combate. Os Heihon eram feitos com lâminas de compensado e motores de automóveis, alcançando até 23 nós. A diferença dos barcos kamikaze da Marinha era que o Heihon não tinha carga explosiva. Em vez disso, eles eram armados com 2 cargas de profundidade que deveriam ser lançadas ao lado do casco de um navio inimigo, já que as cargas de profundidade não eram tão eficazes. O Heihon só podia atacar embarcações não blindadas como transportes de tropas, usando cargas de profundidade em vez de explosivos. Na proa, isso permitia ao piloto sobreviver ao ataque. Paralelamente aos barcos, a Marinha Japonesa trabalhou em um projeto envolvendo torpedos kamikaze tripulados. A ideia surgiu em 1942, mas só foi aplicada na primavera de 1944, quando o Japão Imperial começou a sofrer derrotas. O projeto foi realizado sob o codinome Kaiten Igyo, que significa o grande empreendimento. O primeiro Kaiten Tipo 1 foi concluído em junho de 1944. Era uma modificação do torpedo Long Lance Tipo 93 modelo 3. A seção dianteira foi alongada para acomodar o piloto e uma ogiva maciça de 1.550 kg, o que era suficiente para afundar quase qualquer navio americano. Diferente de outros torpedos tripulados, o piloto ficava dentro do casco de pressão e guiava o torpedo usando um periscópio. O Kaiten 1 foi projetado para ser lançado a partir de um submarino-mãe. Uma vez lançado, o Kaiten tinha um alcance razoável e podia atingir uma velocidade de 30 nós. Seu casco era forte o suficiente para suportar uma profundidade de 200 pés. Uma vez próximo ao alvo, o piloto nivelava o torpedo a 16 pés para usar seu periscópio, um projeto mais sofisticado do que o barco kamikaze. Os Kaitens eram construídos no estaleiro naval de Kure, um dos maiores estaleiros japoneses. 3 versões do Kaiten foram projetadas, mas o Tipo 1 seguiu como principal opção para a produção em massa. Um total de 330 Kaiten, Tipo 1 e sua modificação aprimorada, o Tipo 1 Mod 1 foram produzidos. Até o final da guerra, quando os ataques kamikaze se tornaram uma doutrina geralmente aceita, as forças japonesas começaram a lançar tudo o que tinham contra os aliados, chegando até a considerar submarinos anões. Os submarinos Koru e Kairu estavam em serviço desde o início da guerra. Em 1944 foram designados para missões Toku com ordem de colidir contra navios inimigos. Foram construídos cerca de 360 submarinos para a Operação Ketsugo, mas felizmente para os aliados nunca chegaram a combater.
A Operação Ketsugo, de defesa do Japão contra a iminente invasão aliada, implicava o uso de todo o arsenal japonês disponível. A estratégia focava no uso de ataques kamikaze contra tropas de desembarque e os japoneses criaram uma unidade suicida especial. Os homens Han Kamikaze Fukuru, ou dragões agachados, eram mergulhadores equipados com trajes de mergulho especiais e aparelhos de respiração. Eles portavam minas tipo 5 com 10 kg de explosivos presas a uma vara longa. O plano era posicionar os homens Han Fukuryu na costa prevista para o desembarque aliado. Centenas de mergulhadores suicidas seriam colocados a 4 a 6 metros de profundidade em 3 fileiras escalonadas. Os Fukuryus ficariam esperando por uma embarcação de desembarque inimiga em abrigos de concreto especialmente criados. Assim que elas chegassem, os Fukuryus as atacariam com as minas presas em seus bastões. A primeira unidade de homens Han Kamikaze, a 71ª Totsuge Ketai Arashi, foi criada no verão de 1945, e o plano era implantar um total de 40 mil homens Han. O custo e o desenrolar dos acontecimentos levaram ao abandono do projeto. No fim, só torpedos e barcos kamikaze foram usados contra os aliados. Os comandantes japoneses depositavam grandes expectativas nessas armas. As tripulações eram recrutadas entre homens de 16 a 20 anos reservistas, suboficiais e cadetes, alguns voluntários e outros não. A primeira operação, Kaiten, ocorreu em novembro de 1944 com 3 submarinos, cada um armado com 4 torpedos kamikaze. Os alvos eram navios da Marinha dos Estados Unidos no atol de Aleut. Os navios ancorados eram considerados os melhores alvos porque estavam parados. Dos 3 submarinos iniciais, apenas 2 chegaram à área do alvo. Apenas um dos 8 Kaitens lançados atingiu o alvo. O navio USS Mississinoa da frota tinha as caldeiras cheias de combustível de aviação. O impacto gerou uma grande nuvem de fumaça. Foi tão impactante que fez os japoneses acreditarem que vários navios foram atingidos. A operação no atol de Ulotai reforçou a crença japonesa de que os ataques dos Kaiten valiam o esforço. Com o tempo, isso seria uma falsa esperança. Com as operações antissubmarino eficazes da Marinha dos Estados Unidos, aumentou o número de submarinos japoneses perdidos e diminuiu o de Kaiten que atingiam seus alvos. Ainda assim, os japoneses mantiveram os ataques kamikaze, agora mirando alvos em mar aberto. Esses alvos tinham menos proteção, mas ainda conseguiam repelir a maioria dos ataques dos Kaiten. O último navio dos Estados Unidos a ser afundado por um Kaiten foi o contratorpedeiro de escolta USS Underhill, em julho de 1945. Diferente dos Kaiten, os barcos kamikaze Shinyu e Heihon foram criados para operações defensivas contra desembarques aliados. A taxa de sucesso deles superava levemente a dos Kaiten, mas ainda não causava impacto significativo. Muitos barcos kamikaze foram destruídos no transporte. Os barcos que chegaram às bases tiveram algum sucesso no início de 1945, mas logo foram impedidos por uma campanha americana anti-kamikaze. Barcos patrulha torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos caçaram barcos kamikaze, que também foram destruídos em suas bases por ataques aéreos e artilharia naval. Em Iwo Jima e Okinawa, barcos kamikaze não ameaçaram as embarcações de desembarque americanas. No verão de 1945, os ataques kamikaze pelo mar haviam se mostrado um fracasso total.